E aí, crianças, tudo bem? Estamos aqui para contar mais uma historinha, mas antes de começarmos a nossa historinha de hoje, vamos ler a palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, crianças, o que será que eu tenho aqui? Hein? E aí, crianças, o que será? Uma lagartinha. E qual a cor dessa lagartinha? Verde? Exatamente, crianças, verde. Esse bichinho, crianças, ele nasce destruindo tudo já pela frente. A lagartinha vai na hortinha, come toda a verdurinha, come a cebola, come a tomate, come o alface, acaba com a hortinha da mamãe, da vovó, do vovô e da titia. E a mamãe, quando chega na hortinha que vê essa lagartinha, ela diz: ai, que bicho feio e nojento, está comendo toda a minha verdurinha. Ela procura logo uma sandália para bater, para tentar matar, mas ela não consegue. Mas sabe de uma coisa, criança? Ela não tem culpa. Essa já é a natureza dela. Ela já nasce com a natureza de querer comer a verdurinha, de querer destruir tudo que ela vê pela frente. Assim como nós temos também essa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós já nascemos com esse desejo de pecar, de mentir, de falar palavrão, de desobedecer. Mas, titia, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu vejo, é tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu sinto e tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. Então, criança, o pecado nos afasta de Deus. Nós já nascemos com esse desejo de pecado, nós nascemos com o pecado desde a época do paraíso. E o que é pecado, tia, também? Pecado é mentir, é desobedecer, é falar palavrão, brigar, tudo isso é pecado. Deus, crianças, ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, ele criou a terra, ele criou o mar, criou os peixinhos que vivem lá no fundo do mar a nadar. Mas a maior criação dele, sabe qual foi? Eu e você. Exatamente, Deus nos ama muito. Por isso ele não quer que nós venhamos a pecar, mas só que o pecado nos afasta de Deus. Mas nós também não temos culpa, crianças, porque o pecado nós já nasceu no nosso coraçãozinho devido ao pecado de Adão e Eva, desde lá do paraíso. Então nós já nascemos com esse desejo de pecar, de mentir, de desobedecer, de falar palavrão. Mas, crianças, para mudar isso, precisamos de uma grande transformação. Assim como essa lagartinha, criança. Sabe o que acontece? Essa lagartinha, chega uma época na vida dela que ela vai para um lugar chamado casulo. Ela começa a se esticar, todinha, dá um sono, uma preguiça, e ela vai, em volta dela vai criando uma pele que se chama casulo. E ela lá fica lá no casulo, sabe, crianças? E ela fica lá dormindo por alguns dias. A mamãe vai lá na hortinha, procura de um lado, procura de outro. Cadê aquele bicho feio e nojento? Mas ela não encontra, porque enquanto a mamãe está procurando, ela está dormindo lá no casulo, um lugar escuro, um lugar solitário. Ela fica lá sozinha. E depois de alguns dias, criança, sabe o que acontece? Ela passa por uma transformação que é chamada de metamorfose. E sabe o que é que acontece quando ela sai de lá, crianças? Vocês sabem? Não. Ela, quando sai de lá, não é mais aquela lagartinha. Agora ela é uma linda borboleta. E ela sai voando, voando e bailando por aí. Porque agora ela não é mais aquela lagartinha feia e nojenta. Ela é uma linda borboleta. Vocês gostam de borboleta? Ai, crianças, eu gosto muito. Sabe por quê? Porque elas são lindas. E sabe por que elas são lindas? Porque elas passaram por uma transformação, ou seja, uma metamorfose. Assim como nós, se nós quisermos também ser lindos diante de Deus, nós precisamos passar por uma transformação. Precisamos receber a Cristo como Salvador. Precisamos reconhecer que nós somos pecadores, nos arrepender dos nossos pecados e receber a Cristo como Salvador. Quando isso acontece em nossas vidas, ó, a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Ou seja, quando nós recebemos a Cristo como Salvador, nos tornamos uma nova criatura. Os nossos pecados, ficou para trás. Agora nós somos tão lindos diante de Deus quanto esta linda borboleta, porque nós somos nova criatura.
todo o nosso pecado ficou para trás. Mas para que essa transformação aconteça, nós precisamos receber a Cristo como Salvador. E se você que ainda não recebeu a Cristo, reconhece que é pecador e quer se tornar uma nova criatura, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, você precisa reconhecer Jesus como seu Salvador. Se arrependa dos seus pecados, peça perdão e o receba em seu coraçãozinho. Tá bom, crianças? Vamos nos tornar assim tão linda quanto essa borboleta. Vamos ser diferentes, vamos ser transformados, modificados diante da palavra de Deus, tá bom? Tchau, crianças. Até a próxima.